todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Regina Cury, eu sou membro da Casa Hunter, coordenadora do projeto Day Hunter, que é um programa de atendimento multidisciplinar a pacientes com doenças raras e seus cuidadores, com unidades já atendendo em 4 capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia. E hoje eu tenho um enorme prazer de estar aqui com 3 especialistas, 3 referências, em uma doença que tem sido discutida esses dias na mídia da Casa Hunter, que é o angioedema hereditário. Então, sejam muito bem-vindos, Dr. Pedro Giovanni Bianchi, Dr. Fernando Félix e Raquel de Oliveira Martins, que é presidente da Abrange, Associação Brasileira de Angioedema Hereditário. E também a Abrange é da Febraharas, que é a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, né, da qual a Casa Hunter também faz parte, né? Então, muito obrigada, agradeço muito a presença e a disponibilidade de vocês 3. E vamos conversar com o Dr. Pedro Giovanni Bianchi. Gostaria que o senhor nos contasse, Dr. Pedro, qual foi a sua primeira experiência com essa patologia, e gostaria que o senhor se apresentasse também, em primeiro lugar, por favor. Oi, Regina. Na verdade, é um prazer estar aqui, né? Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de agradecer e também parabenizar tanto a Casa Hunter como a Abrange por essa iniciativa, né, para discutir essa doença tão importante que é o angioedema hereditário, né? Eu sou médico, eu me especializei em imunologia clínica e alergia, que é uma das especialidades que mais vê pacientes com angioedema hereditário, mais estuda essa doença, né? E eu me formei, hoje em dia eu trabalho no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, sou professor associado da Universidade de São Paulo, também tenho uma grande atividade na Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, onde a gente trata dessa doença do angioedema hereditário, dá bastante atenção a ela, e também nós temos um grupo de estudo em angioedema hereditário, chamado GEBRAI, e nesse próximo biênio agora eu estou como presidente do GEBRAI, que é justamente um grupo que foi formado por médicos especialistas em 2014, então tem quase 10 anos, para estudar melhor essa doença, conhecer melhor, orientar melhor os pacientes e também fazer pesquisa na área. Então, a gente vê angioedema hereditário desde quando eu era residente, um tempo aí, desde 1990. Muito bom. Bom, agora, doutor Fernando Félix, gostaria também que o senhor se apresentasse e nos dissesse como foi o seu primeiro contato com a doença, o angioedema hereditário. Olá a todos, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar debatendo esse tema tão importante, né, para a saúde dos nossos pacientes. Eu me formei há 35 anos, esse é o meu 35º ano formado. Me formei pela Faculdade de Odontologia de Linz, tenho pós-graduação em endodontia, em oncologia, em acupuntura e habilitação em laser terapia. Eu conheci o angioedema, tomei conhecimento do angioedema hereditário há pouco tempo, embora eu esteja formado há 35 anos, há cerca de 6 anos que eu tomei contato com o angioedema hereditário através de um paciente que veio por indicação. Esse primeiro contato me fez querer aprofundar um pouco mais sobre o tema, né, para poder atender o paciente, né, e a sua família, que acabou vindo todo atender. E uma coisa que eu quero deixar aqui esclarecido é que na odontologia não existe uma especialidade, um especialista em angioedema hereditário. A gente se aprofunda no assunto, né, mas não existe essa especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, tem muitos dentistas, né, que a partir
do conhecimento que a gente foi aprofundando, que trabalham em odontologia hospitalar, ou mesmo em seus consultórios, que hoje atendem aos pacientes com angioedema. Então, a gente tem essa preocupação para atender melhor o paciente. Acho que em muitas áreas da saúde, né, doutor Fernando, a gente começa a aprender em contato com essas doenças, na verdade, né? Doutor Pedro também deve ser da mesma opinião, né? Assim, como são doenças raras, né? A gente vai aprendendo à medida que elas nos aparecem, surgindo na nossa frente, né? Assim. Bom, Raquel, então, com você agora, muito obrigada, seja bem-vinda. E como presidente da Abrange e também uma pessoa diretamente afetada pela patologia, né, eu queria que você nos contasse como surgiu a ideia de montar uma associação e há quanto tempo você está envolvida com as doenças raras. Eu pensei numa associação na época, mas uma associação de pessoas, tá? Não pensei em ser uma empresa. Isso aconteceu em 2005, e eu tinha vontade de falar sobre hepatite C, porque eu perdi meu marido com hepatite C. E quando eu fiz essa ideia de falar alguma coisa, a gente tinha o Orkut na época, em 2005. E aí eu comecei a falar de angioedema hereditário, até por... como eu afetada, e uma das minhas filhas também afetada, até por sugestão dela, né? Por que você não fala sobre angioedema hereditário do que hepatite C? Enfim, era só para dizer que realmente, assim, na hora não foi a minha patologia que me fez criar uma comunidade no Orkut, mas realmente a gente começou a falar de angioedema hereditário em 2005. Eu pouco conhecia, né? Até hoje eu ainda não sou muito expert com internet, com rede social, e abri essa comunidade e, de repente, eu percebi que tinham algumas pessoas lá falando sobre o assunto. Eu falei, olha que interessante, né? E a gente começou a conversar com essas pessoas. Em 2009, uma médica nos encontrou no Orkut e conversou com a gente para que a gente formasse essa associação. Final de 2009, setembro mais ou menos de 2009, na época estava no Brasil um representante da Organização Internacional de Angioedema Hereditário, e a gente, com a experiência, inclusive, deles, né, a gente, então, criou a Abrange. Ela foi registrada como uma entidade em abril final de março de 2010. Estou nervosa, viu? Acho que é porque eu estou sabendo que está sendo gravado. Enfim. Não, relaxa, é a sua história, você já deve ter contado milhões de vezes, então relaxa. É verdade, Então, enfim, e foi dessa forma que a gente começou a falar em angioedema, e começou, porque já em 2009, a gente tinha em torno de uns 30 pacientes já falando sobre a doença, alguns deles já com diagnóstico confirmado, entendeu? 2009? 2009. Já com diagnóstico confirmado. Ela é bem mais antiguinha que a Casa Hunter. Verdade. É porque o meu diagnóstico foi feito em 70, 72, eu fiz o diagnóstico de angioedema hereditário, né? Já é mais antigo. Mas a gente não imaginava, né, ter algumas pessoas já com o diagnóstico de angioedema hereditário em 2009. Mas isso aconteceu, eu já tinha pacientes realmente já diagnosticados em 2009. Então, com o convite, né, no caso, a doutora Anete, com o convite dela, a gente, então, formou a associação.
Quando eu assinei, inclusive, o contrato da associação como pessoa jurídica, eu confesso para vocês, eu não dormi a noite toda, porque realmente eu achei que era uma responsabilidade muito grande estar à frente de uma associação que ia tratar com pessoas, né, com uma doença rara. Voltando ao doutor Pedro, essa semana a gente tem publicado bastante conteúdo a respeito do angioedema hereditário, né? E gostaria, então, de pedir que nos explicasse resumidamente o que é a patologia, os desafios associados a essa doença, por favor. Prazer. Na verdade, né, o angioedema hereditário, como o nome está dizendo, é uma doença genética, você tem uma mutação num gene, né? E o que acontece é que a manifestação clínica dessas pessoas que têm essa mutação é uma doença hereditária que é passada de pais para filhos, então, e a chance de um filho ter a doença, sendo que um dos pais seja portador, é de 50%, então metade dos filhos vão acabar tendo esse gene defeituoso, e o que acontece é que a manifestação são crises de edemas, de inchaços, que a gente chama de angioedema. É esse nome que os profissionais da saúde designam um tipo específico de edema, que é um edema localizado, mas pode acometer várias partes do corpo, e que é deformante, e que, ao mesmo tempo, também muitas vezes é assimétrico, pega um lado do corpo mais do que o outro, e vai muitas vezes migrando, né? A gente costuma dizer que essas crises de angioedema é uma doença que vem em crises, que podem durar de 2 a 5 dias, isso varia bastante, de paciente para paciente, mas costuma acometer 6 locais principais. Então, esses edemas, né, os angioedemas, acometem, a gente fala da face, aqui a boca, aqui a orofaringe, que a gente fala, a laringe, e essa acometimento de laringe é um dos principais problemas da doença, porque a laringe é uma região aqui onde o ar tem que passar para chegar nos pulmões, então o que acontece é que um dos grandes riscos, né, o pior acometimento da doença é justamente esse acometimento de laringe, porque pode levar à asfixia, e além disso também a gente tem um acometimento muito frequente das extremidades, mãos, pés, também da genitália e os quadros abdominais, que também são muito incapacitantes. O paciente que tem edemas das alças intestinais, eles mais ou menos se comportam como se tivessem algum quadro até cirúrgico abdominal, por exemplo, como se tivesse uma apendicite, uma colicistite. Muitas vezes, se o diagnóstico não é feito de uma maneira certa, são operados inadvertidamente, pensando que estão ali tendo uma crise de apendicite ou colicistite, né? Então, a pessoa tem esses edemas, então, infelizmente, uma doença, como a gente tem comentado muito, ela é rara e, por isso, é muito pouco conhecida pelos profissionais de saúde e pela população em geral. Então, ela acaba sendo subdiagnosticada, muita gente é portadora desse angioedema e não sabe, e corre esse risco de vida. Quando você não faz um diagnóstico preciso, a estimativa é que 1/3 tem o risco de ir a óbito, de morrer por causa desses edemas de laringe, né, que levam à asfixia por falta de oxigenação, porque se obstrui a passagem do ar para os pulmões. E, então, a doença que o paciente, além desse risco de morte, ele também tem o que a gente chama de morbidade, sofre muito e tem sua qualidade de vida reduzida por conta dos diversos ataques, mesmo ataques que não são tão graves como de extremidades, que muitas vezes são incapacitantes, a pessoa não consegue estudar, não consegue trabalhar, e tem uma baixa qualidade de vida não só para a família, como também, não só para o paciente em si, mas a própria família toda sofre junto, né? Então, são pacientes que têm muito também associadamente às crises de inchaço, de edema, quadros de ansiedade, depressão, e acaba sendo um círculo vicioso, porque o próprio estresse leva a mais crises leva a mais ansiedade, mais depressão. Então, se você não corta esse círculo vicioso, cada vez você pode ter um agravamento do quadro do paciente, né? Então, é muito importante eventos como esse, justamente para a gente alertar sobre as doenças, as principais manifestações, para que o paciente possa ser diagnosticado de uma maneira correta. A gente tem uma estimativa que o paciente, claro que com o tempo, a gente fazendo eventos como esse, a gente tem melhorado muito, mas a gente tem ainda um longo caminho pela frente. Um paciente do primeiro sintoma, da primeira crise de edema, de angioedema, até você fazer um diagnóstico, em média, demora 10 a 15 anos. Então, são 10 a 15 anos que o paciente está sob um risco muito grande
de asfixia por edema de laringe e que ele está sofrendo muito com edemas inexplicados, que muitas vezes são tratados como quadros alérgicos, e daí são tratados de uma maneira equivocada também, porque o tratamento é totalmente diferente, os medicamentos são diferentes. Então, é importantíssimo eventos como esse para a gente justamente aumentar a conscientização sobre essa doença, o angioedema hereditário. Doutor Pedro, e para um médico desconfiar que possa ser um quadro diferente de uma alergia, né? O que chamaria atenção seria a repetição desse quadro, é isso? A repetição é característica dos edemas de repetição, mas a gente acabou fazendo alguns sinais de alerta para os profissionais de saúde, né? E a gente até fez uma brincadeirinha que a gente tem tipo um acrônimo para lembrar disso, porque a sigla do angioedema hereditário, AEH, de angioedema hereditário, né? E daí a gente põe 4 As, o E e o H. Então, os 4 As é justamente isso. O primeiro A é edemas de repetição, esses inchaços de repetição. O segundo A é que esses edemas acometem o abdômen, né, as alças intestinais. Então, você tem angioedema abdominal. E isso é incomum, por exemplo, num quadro alérgico. Você não costuma ter essas crises abdominais em outras causas de edemas de angioedema. Esse é um diferencial. O terceiro A é que esse angioedema não melhora, por exemplo, com antialérgicos, que comumente são usados por causa alérgica. Por exemplo, um antistamínico, um corticoide. Esse é o quarto A. Desculpa, o terceiro A. E o quarto A é que o paciente não tem urticária, que é outro acometimento de pele, que é muito comum nos quadros alérgicos, você não encontra no angioedema hereditário. Então, são alguns sinais que levam o médico a suspeitar que, na verdade, talvez ele esteja frente a um quadro de angioedema um pouco diferente, que não seja de origem alérgica, né? Depois o E vem de estrógeno, vários tipos de angioedemas hereditários são muito mais associados nas mulheres, então o estrógeno seria um fator agravante, e o H é justamente de hereditariedade, o fato de ter várias pessoas na mesma família sofrendo da doença. Se bem que aí tem um porém, né? A gente tem que ter cuidado, porque 20 a 25% dos pacientes com angioedema hereditário não contam que não tem ninguém na família que também sofre da doença. Ou seja, são a primeira pessoa, a gente chama de caso índice, que tiveram a mutação. Então, embora ajuda muito quando o paciente conta que tem várias pessoas na família sofrendo do mesmo quadro, lembrar que pode ser que isso não ocorra em 20 a 25% dos casos. Muito obrigada, doutor Pedro. Doutor Fernando, como o senhor mesmo já disse, né, as doenças raras são um desafio, né, para os dentistas, que não costumam ver e não veem isso nem na faculdade, né? As características únicas que devem ser levadas em consideração no tratamento dentário de um paciente com angioedema hereditário, quais são? Então, o grande desafio para nós dentistas, e não só para nós dentistas, como para todos os profissionais de saúde, é o desconhecimento. Então, às vezes, apesar de toda a anamnese bem feita, o paciente desconhece e não passa a informação que nos leva à suspeita. O segundo desconhecimento é do próprio profissional, que apesar das informações dadas pelo paciente, ele não reconhece aquelas informações como um possível indício, né, de angioedema hereditário. Então, esse desafio é o maior obstáculo que a gente tem que superar. Dentro de um tratamento odontológico, os gatilhos, eles estão presentes a todo momento. A partir do momento em que o paciente chega com uma ansiedade para iniciar um tratamento, o medo que ele sente, já é uma possibilidade de gatilho. Então, essas consultas devem ser feitas com cautela, com calma, dentro da expectativa do paciente, acalmando o paciente. Se o paciente já tem o diagnóstico, ele já faz a profilaxia a longo prazo, faz a profilaxia a curto prazo, ele tem um medicamento de resgate. Então, tudo vai sair ao tempo, pode ter certeza, apesar dos riscos que a gente tem em todo o tratamento. Esse paciente, primeiro paciente que eu atendi, ele é um exemplo bem interessante de tratamento de um paciente com angioedema,
porque ele passou por outros tratamentos, ele fez uma cirurgia de implantes, né, e teve a crise do angedema. Foi hospitalizado e ali chegou o seu diagnóstico. Quando ele veio para o meu consultório e ele sentou na minha cadeira, preencheu a anamnese, a gente conversou, a primeira coisa que ele disse, eu tenho angedema hereditário, o senhor conhece? Eu disse, não conheço, vamos conversar sobre. Vamos tentar, me diga tudo aquilo que você sabe, que eu vou me aprofundar no assunto para a gente descobrir junto também. Então, ele já chegou numa situação em que o obstáculo do desconhecimento era só meu, né? Ele já tinha o diagnóstico. E aí eu fui buscar informações para que eu pudesse também atender. Depois disso, ele fez praticamente quase os mesmos procedimentos que ele já havia feito antes e que levaram ele à crise do angedema. Ele fez com a gente tratamento de canal, fez cirurgias de implante, restaurações comuns, fez vários tratamentos. E, graças a Deus, não aconteceu nada. Porque esses gatilhos, eu acho, vêm muito da ansiedade, não só dos procedimentos invasivos. Tem um artigo na internet não, desculpa, tem um artigo publicado que diz que um episódio de angedema num paciente que se submeteu a uma moldagem odontológica. Lá no artigo não especifica o porquê disso, né? Mas eu imagino que aquela moldagem deve ter provocado algum sufocamento por escoamento do material de moldagem, o paciente ficou agitado e isso desencadeou, porque uma simples moldagem não é invasiva. Então, acredito que tenha acontecido isso, embora no artigo não explique detalhadamente o porquê. Então, a ansiedade a ser controlada, a busca de conhecimento, o tratamento, o paciente estando acompanhado, né, pelo médico, pela equipe multiprofissional, ajuda muito o tratamento. Não reduz o risco a zero, mas vai fazer com que esse tratamento possa ser feito mesmo para procedimentos mais invasivos. Em alguns casos, obviamente, em boa parte dos casos, envolvendo cirurgias, é aconselhável o ambiente hospitalar, mas dá para fazer muita coisa em consultório odontológico. Muito obrigada, doutor Fernando. O senhor falou uma coisa muito importante, que no nosso dia a dia, no projeto Day Hunter, em contato com os pacientes com doenças raras, acho que a Raquel vai saber, vai estar de acordo com o que eu estou falando, a gente ouve muitos pacientes que relatam que chegaram num profissional que desconhecia a doença e, diferente da sua atitude, né, que falou, não conheço a doença, mas vamos ver juntos, vamos conhecer a doença juntos, né? O que eles ouvem muito assim, não conheço sua doença e não posso te atender. Né? Então, é uma atitude muito diferente, né? E que deixa o paciente muito na mão e muito desorientado, não é, Raquel? Você concorda com isso? Concordo plenamente. Você deve ver isso também, né? É bastante complicado. Às vezes, até por conta disso, existe essa demora tão grande, entendeu, no diagnóstico. Porque o que a gente percebe, hoje eu acho que já está mudando um pouquinho, mas a gente percebe que o médico não tem tempo de ouvir o paciente, certo? Se ele não ouvir, né, o paciente já tem uma certa dificuldade, né, em conversar com o médico para expor o que ele tem. Na maioria das vezes, como diz o Dr. House, né, o paciente mente, né? Então, é complicado. O paciente já tem essa dificuldade. E o médico, muitas vezes, não está disposto a ouvir. E se não ouvir, não vai conseguir entender que essa doença é recorrente, que essas crises são recorrentes, entende? Que tem outras pessoas na família. Então, o médico precisa parar um pouquinho para ouvir o paciente. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem tido, inclusive, exemplos disso, né? De pacientes que
como a crise acontece e o paciente acaba recorrendo à emergência, o médico plantonista nem sempre tem muito tempo para fazer isso, tá? Mas a gente tem exemplos de médicos que realmente resolveram ouvir a história do paciente, ouviram a história da mãe desse paciente, entendeu? E ele chegou, esse é um caso verídico, o médico acabou ligando para a Abrange e procurou informações com a gente. E ele é um hematologista, entendeu? Então, ele nem era muito da área, vamos dizer assim, mas ele resolveu ouvir a história. E a mãe do paciente também relatou isso, diz que o filho dela foi salvo porque esse médico conseguiu ouvi-la. Né? O menino era... Então, descobrir algum caminho, né, para o paciente. Exatamente. O menino era adotado, cuja mãe tinha morrido de angedema hereditário, sem saber, né? Mas a mãe adotiva conhecia a história de que a mãe dele tinha morrido por asfixia, e ele teve um edema de glote por conta de um procedimento dentário, tá? Então, foi muito interessante, né? Essa história é muito interessante, por conta dessa possibilidade que o médico teve de ouvir a história. E quando ele ouviu a história, ele falou, espera aí um pouquinho, deixa eu dar uma pesquisada no assunto. A internet tinha alguma coisa por trás, né? Exato. A internet, nesse caso, ajuda bastante, né? Porque ele foi, buscou a internet e encontrou a gente. E a gente conseguiu dar um caminho para esse médico aí na época. Apelamos para os médicos que estão sempre, né, de mãos dadas com a Abrange. Conseguimos medicamento, inclusive, para esse paciente na época, e deu tudo certo. Né? Deu tudo certo. E o que a Abrange tem conseguido desenvolver, que ações a Abrange tem conseguido desenvolver para chamar a atenção dos profissionais para o angioedema hereditário? Uma ação que, assim, eu batalhei bastante no início para ter, era fazer parte dos congressos de alergia e imunologia que acontece todo ano, né? Os congressos brasileiros de alergia e imunologia todos os anos. Então, batalhei muito no início para conseguir um espaço. A gente conseguiu isso durante vários anos. Infelizmente, o ano passado, que foi o primeiro presencial depois da pandemia, a gente não teve condições, tá, de participar. Infelizmente, foi aqui em São Paulo, mas passou, né? Porque eu acho que esse é um espaço muito importante para a Abrange poder, inclusive, apresentar o trabalho que ela desenvolve com esses pacientes. E nós precisamos do médico, tá? Então, a gente está entre o médico e o paciente. E a gente tem que fazer com que essas duas pessoas se deem as mãos, né? Para chegar ao diagnóstico e para levar ao tratamento. Porque sem diagnóstico, é como eu sempre digo, não adianta você ter medicamentos de primeira linha, né, de resgate e tal, se você não tiver o diagnóstico. O diagnóstico é o primeiro passo, tá? E, infelizmente, a gente percebe, até por pesquisas que já foram feitas, de que o pediatra é o que menos faz diagnóstico de angioedema hereditário, quer dizer, de uma doença que a criança nasce com ela, né? Mas, como o doutor Pedro comentou, né, os edemas abdominais são muito próprios de criança, né? Tem dor de barriga, a criança tem dor de barriga o tempo todo, né? Então, é sempre tratado dessa forma. E aí fica difícil se o pediatra realmente não se alertar para entender e para conhecer angioedema hereditário. Felizmente, nós temos muitos médicos pediatras que são alergistas e isso facilita muito, entendeu? O diagnóstico do paciente. E o que eu sempre digo, tem que ouvir o paciente. Sim. E a gente percebe, então, que
são algumas especialidades que estão envolvidas no diagnóstico, na percepção do diagnóstico e no tratamento do angioedema hereditário, né? E aí desculpa. Fala, por favor, Raquel. A Abrange tem por objetivo, né, identificar esses profissionais. Claro que o alergista imunologista realmente está no topo da nossa lista, certo? Mas a gente precisa de ginecologistas, de dentistas, a gente precisa de pessoas, inclusive, da estética. Hoje, inclusive, não só a mulher quanto o homem, eles procuram muito essa parte da estética. E os profissionais da estética também não conhecem angioedema hereditário. E num procedimento desse pode acontecer. Nós tivemos um caso que foi amplamente divulgado aí na mídia, de uma menina que fez um procedimento nos lábios, para aumentar os lábios, e teve uma crise de angioedema. Ela foi até um caso bastante interessante, porque ela falou que tinha uma pessoa na família, e o caso foi divulgado como angioedema hereditário. Eu achei ótimo, embora a gente tenha conversado com ela, e a gente acabou chegando à conclusão que não parece ser, mas ela realmente não tem interesse em fazer o diagnóstico, é uma pena, né? Mas, enfim, não sei nem se eu podia falar isso, porque se a gente vai divulgar, então, mas não é só o caso dela, né? A gente tem outros casos aí também. Mas eu acho que esses profissionais também precisam saber da doença, e a gente precisa correr atrás, né? Correr atrás. E uma coisa que a gente orienta muito o paciente: não esconda a sua doença. Você vai em qualquer especialista da área de saúde, você fala sobre o assunto, entendeu? Porque é dessa forma que a gente vai conseguir com que os pacientes, com que os profissionais conheçam a doença. Eles não têm bola de cristal. Evitar tratamentos inadequados, né? Se o paciente já chega e fala do quadro, né? Ele está evitando que algum tratamento inadequado seja iniciado, né? Teve uma paciente, eu gosto de colocar casos, né? Mas teve uma paciente que ela falou: mas adianta, viu? A gente procura. Eu procurei, inclusive, o hospital para poder conversar sobre o assunto, falar, mas eles não têm muito interesse. E aí ela estava desanimada. Eu falei: olha, não desanima, porque é assim mesmo. Só que, com certeza, no momento em que você falou da doença, dos seus problemas, esse hospital, esses médicos, eles vão atrás. Porque se chegar um outro paciente falando do mesmo assunto, eles vão dizer: opa, espera aí, eu já ouvi falar sobre isso, né? E agora a gente tem a mídia social, que ajuda bastante, e a gente agradece, inclusive, a Casa Hunter por essa realização aí, e a chamar o angioedema hereditário para essa série, que eu achei muito interessante. Muito bom, muito obrigada, Raquel. Bom, doutor Pedro, nós falamos, então, de várias especialidades que estão envolvidas aí no diagnóstico, no tratamento do angioedema hereditário, e, inclusive, nos vídeos que foram divulgados, a gente teve um ginecologista que falou do atendimento que ele deu a diversas gestantes com o quadro, né? Você citaria outras especialidades que estariam envolvidas nesse tratamento? E aí eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Numa situação ideal de diagnóstico precoce e o início de um tratamento precoce, a gente tem a melhora do quadro do paciente em que grau? Sim, na verdade, acho que tanto o Fernando como a Raquel já pontuaram vários aspectos muito importantes da doença, né? Realmente a doença, na verdade, a gente tem que fazer um trabalho não só com profissionais de saúde, mas com toda a sociedade, né? Porque você tem tanto caso daquele paciente que ainda não tem seu diagnóstico, então ele tem que chegar a esse diagnóstico,
Então, o conhecimento da população como um todo ajuda nisso, mas também aquele paciente que já tem o diagnóstico, como foi o caso desse paciente que procurou o Fernando, e ele teve, né, já tinha o diagnóstico, e o Fernando teve, então, a conduta, né, de justamente ir atrás, que muitas vezes não é o que a gente observa, na maioria dos casos, mas ele, então, teve todo o cuidado, né, essa atitude bem louvável de ir atrás e se informar mais sobre a doença. Mas realmente é uma doença que tem que ser encarada em termos multiprofissionais, né? Não é só de multidisciplinar dentro, só na medicina, né? Então, tem que ser multiprofissional. Então, realmente, os dentistas são, por exemplo, às vezes, a primeira pessoa que vai se deparar frente a um paciente tendo uma crise, mas pode também ser uma enfermeira, num pronto-socorro. Então, realmente, um fisioterapeuta, então a gente tem que ser multiprofissional e multidisciplinar. Se a gente pegar um imunologista clínico, um alergista bem formado, certificado pela associação, hoje em dia praticamente não existe imunologista que não conheça a doença e não saiba tratar. Então, eu acho que na nossa especialidade, o principal desafio é realmente cada vez mais ter acesso a tratamentos mais eficazes, oferecer tratamentos mais eficazes e justamente estudar esses vários aspectos da doença. Mas, em termos de diagnóstico e conhecimento da doença, acho que 100% dos imunologistas clínicos e alergistas, hoje em dia, chegamos a essa taxa de conhecer a doença, né? Mas tem outros diversos especialistas que realmente precisam conhecer melhor. Então, além, por exemplo, dos dentistas, realmente o procedimento dentário é um dos grandes fatores que podem desencadear uma crise, mas qualquer ato cirúrgico, então, no caso de ginecologista, uma cirurgia, ou no caso do parto, por exemplo, o próprio anestesista na sala anestésica, às vezes está operando ali, independente de qual seja a cirurgia, né, um paciente e que não saiba ser portador de angioedema hereditário, e outros diversos profissionais, né? Então, realmente, acho que é um trabalho que a gente tem que ter de toda a sociedade e multidisciplinar, para a gente cada vez mais levar esse conhecimento da doença e alertar sobre o risco de esses pacientes correm, uma vez, principalmente quando eles não têm diagnóstico próprio. Uma coisa importante também é que esse paciente tem que estar orientado, porque, por exemplo, o Fernando foi lá e talvez tenha tido uma certa dificuldade em ter conhecimento sobre a doença. Então, esse paciente tem que, tem que ser bem orientado também para o profissional, no sentido que ele tem que ter por escrito um plano de ação do que fazer durante uma crise de angioedema hereditário. Então, tem o site da Abrange, tem o site do GEBRAE, onde a pessoa, o profissional de saúde, pode se informar, porque isso realmente acontece muito. O paciente, muitas vezes, chega num hospital, no pronto-socorro, fala que é portador de angioedema hereditário, mas o médico, naquela correria do dia a dia, frente a um monte de pacientes ali naquele pronto-socorro lotado, muitas vezes não tem tempo hábil ou então até negligencia o tratamento desse paciente. Então, ele tendo alguma coisa escrita, ou tendo acesso a sites, ou um telefone de contato nessas ocasiões, isso é fundamental, porque fica mais fácil essa orientação do colega numa emergência, por exemplo, né? Então, outra especialidade que a gente fala que é muito importante a gente fazer todo um projeto, um programa de conscientização, seria os emergencistas, que a gente chama, né? São justamente os profissionais que estão nos pronto-socorros, na linha de frente ali, que vão pegar o paciente em crise, numa crise mais grave. Então, realmente é um trabalho, a gente evoluiu muito mais uma vez, mas ainda temos um grande caminho aí pela frente e continuar evoluindo. Obrigada, doutor Pedro. Doutor Fernando, e pensando dessa mesma forma, como o doutor Pedro estava falando, na área de odontologia, existe algum grupo de discussão do angioedema hereditário? Eu desconheço, mas específico para angioedema eu desconheço. Eu sei que tem alguns centros universitários, você tem essa preocupação, né? Já tenho conhecimento de discussões sobre isso, mas especificamente falando, de forma mais contínua, eu desconheço. O importante, como o doutor Pedro falou, a Raquel falou, é o trabalho em equipe, né? O dentista, ele não trata do angioedema, assim como ele não trata de diabetes, ele não trata de problema cardíaco, mas ele contribui muito para o bom andamento desse tratamento, né? A saúde bucal é importante para tudo isso. Então,
a mim, como dentista, cabe a cada momento e a cada oportunidade falar sobre o angioedema ou de outra patologia que eu tenha conhecimento. Então, a gente sempre está em discussões sobre temas novos. E cada vez que se tem oportunidade, eu procuro falar sobre isso. Regina, na verdade, o Fernando é um odontólogo diferenciado. Ele, na verdade, ele faz Certeza, já percebi, doutor Pedro. Ele faz parte do GEBRAE. Estou comentando que esse grupo de estudo em angioedema hereditário não é só para médicos, né? Então, na verdade, é para profissionais de saúde, e da qual faz parte, inclusive, biofísicos, bioquímicos, que, inclusive, fazem a parte de pesquisa experimental da doença, né? Então, na verdade, é um grupo multiprofissional, justamente onde o objetivo maior é estudar a doença e tratar melhor os pacientes com angioedema hereditário de uma maneira multiprofissional e multidisciplinar. E para o profissional que se interessar, doutor Pedro, como é que ele acessa o GEBRAE? Depois acho que vocês poderiam deixar o link, mas tem tanto um site como até Facebook, Instagram, então a gente pode deixar depois o link para o pessoal, assim como da Abrange, né, que a Raquel deve deixar também, para o pessoal ter maior acesso. Tá ótimo. Muito obrigada. Bom, Raquel, você como mãe de paciente e paciente também, com angioedema hereditário, né, responsável por uma associação que é dedicada a esse tema, você pode dizer, na sua opinião, qual a importância da abordagem multidisciplinar para essa doença? Bem que eu acho que você já nos disse bastante, né? Teria alguma coisa para acrescentar, Raquel? É o caminho, inclusive, que a Abrange segue, né? De conseguir identificar profissionais que realmente possam tratar a doença, possam conhecer realmente a doença, para que os pacientes não passem por esse desconforto, né? De muitas vezes até já com o diagnóstico, e a Abrange tem, né, um cartão de identificação para o paciente que tem o registro com a gente, e muitas vezes ele não tem um bom atendimento, não só do médico, né, mas em geral. Enfim, não é culpa do médico, né? De repente tem a impressão de que a gente está aí crucificando o médico, não é isso. E é o que eu sempre aviso os pacientes, né? Médico não tem bola de cristal. Se você não informar, ele também não vai saber. E o médico, a formação médica, também é privilégio nosso de educar esse médico, né? Porque o médico sem paciente, posso dizer isso, doutor Pedro? Não é nada, né? Porque ele precisa, porque o paciente é o ferramental do médico, né? É com o paciente que ele vai poder usar todo o conhecimento técnico, científico que ele tem. Mas se o paciente não informar, né, direito, o médico não tem essa bolinha de cristal, não. Tá? Não vai saber exatamente como tratar a gente ou como chegar a um diagnóstico se a gente realmente não der informações claras, precisas, né, contar tudo, porque eu percebo que tem paciente que conta a história para mim, porque sabe que eu sou paciente, mas não conta para o médico porque ele tem vergonha de contar para o médico. Então, é complicado. Bem, eu, como portadora da doença, né, eu me recordo que, em torno de 6 anos, eu tive a minha primeira crise, e aos 8, eu tive uma crise bastante grande por conta de uma extração dentária que foi feita, né, na escola. Infelizmente, o doutor Fernando, o dentista, né, escolar da escola pública, resolveu arrancar um dente meu, que já era definitivo, né, nessa época, porque acho que não tinha como tratar, né, uma cárie, exatamente, eu não sei dizer. E eu tive um angioedema que eu sangrei durante uma semana, né, o espaço meu de tempo é uma semana, que pode ter sido uma semana de 7 dias ou de 5, e só sarou
porque o médico, de repente, né, no último dia, me deu um líquido cor-de-rosa para tomar. E eu tomei esse líquido e acabou o edema, né? Mas acabou porque estava já na curva de acabar. Foi isso realmente que aconteceu. Então, eu já tinha perdido a minha mãe por conta de um edema de glote, né, escrito no atestado de óbito dela. Então, já conhecia a história. Eu fui criada pela minha avó, porque eu tinha apenas 7 anos quando a minha mãe se foi, e a minha avó, eu cheguei a ver alguns edemas dela. Então, a gente tinha essa herança materna, né, do angioedema hereditário, que não se sabia o que era na época. Passei por tudo que o doutor Pedro falou, né? Fiz extração de amígdalas por conta de angioedema hereditário, fiz extração de apêndice por conta de angioedema hereditário. Eu me recordo até, eu tinha uns 16 anos, e o médico, eles guardavam, né, a peça cirúrgica e mostrava para a gente. E quando o médico me mostrou, eu lembro bem dele ter falado isso. Por que eu tirei esse apêndice tão bonitinho de você? Né? Então, por quê? Porque no dia que fizeram a cirurgia, eu já não estava mais com a crise de angioedema, né? Então, ele estava no aspecto bonitinho que ele não dava antes. Então, a amígdala também foi bem dessa forma, a extração de amígdalas também passei muito mal, tive um edema grande, né, de pescoço na época. Enfim, eu vim, por exemplo, desde a minha infância, conhecendo a história, né? Ela tem a mesma doença que a mãe dela. Então, eu cresci com isso, consegui um diagnóstico clínico, primeiramente no HC, e depois laboratorial. Mas, quando eu consegui o laboratorial, eu já estava grávida, né? Então, por mais que a gente já até soubesse, alguns médicos já tinham comentado comigo, né, que, olha, filho, tal, a gente não tem muito, né, não cai muito a ficha da gente imaginar que você vai transmitir uma doença, né, então é bastante complicado isso. Mas, enfim, eu tive muitos problemas na gravidez da minha primeira filha, mas foram todos bem controlados, já estava com um atendimento médico, um acompanhamento médico, só pelo fato de estar grávida, nada se podia fazer, né? E parti para a segunda filha, né? Tive 2 filhas, uma tem a herança e a outra não, então está dentro daqueles 50%, né? E quando aconteceu da primeira crise, né, da Renata, aos 5 anos de idade, a gente não precisava nem fazer teste, né? Já sabia que realmente ela tinha angioedema hereditário. Como a minha mutação é a mutação que pega, né, atinge 85% dos casos, então foi fácil, simplesmente um exame de sangue constatou também a doença nela. Confesso para vocês que realmente assim foi muito doloroso para mim saber que a minha filha também carregava a mesma doença, tá? Eu podia suportar muita coisa, mas você vê a criança, né, já tendo essa doença que você transmitiu, isso dá uma sensação muito, muito desagradável para a gente. A sua história de culpa, né? E a sua história, né, Raquel, ela já conta tudo sobre a doença no paciente e no histórico familiar, né? Então, Exatamente. A história já conta toda a história Exatamente. do edema hereditário, né? E eu passei, né, por toda a minha vida, tendo esses episódios todos, né, que hoje são relatados, eu tive todos eles, eu passei por tudo isso, né? Então, eu acho que, assim, eu conheço bem a angioedema hereditário. Por isso que, às vezes, assim, eu adoro, né, o trabalho que eu faço na Abrange. Porque eu consigo passar para o paciente toda essa minha história. Então, se eu estou aqui, estou bem, estou convivendo com a doença, né?
consegui me profissionalizar, fiz tudo e tal, e convivo. Exemplo, né? Você é um exemplo que você mesma pode mostrar para as pessoas que passam pela associação, né, Raquel? Quando a pessoa tem o diagnóstico, geralmente assim, é aquele diagnóstico meio frio, né? Você tem uma doença que não tem cura, você tem uma doença cujo tratamento é difícil, cujo medicamento é muito caro, entende? Então a pessoa começa, por que eu? Né? Então é uma angústia, é uma solidão muito grande. E então, quando eles encontram a associação, isso já dá um alento, né? E eu faço esse trabalho mesmo. Eu falo que, assim, eu trabalho para o paciente. Acho que esse é o maior trabalho das associações, é o que a gente tenta fazer, né? Acolher esses pacientes e dar esse alívio inicial, né? Para que eles possam iniciar os tratamentos, né? E aí, falando dos tratamentos, doutor Pedro, eu queria que o senhor me dissesse se o senhor já comentou algumas coisas sobre tratamentos, né? Se o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar e dizer no manejo dos pacientes o que mais existe aí de promissor, de novo, de promissor, né? E comentar também sobre esses diagnósticos. Eu vi muito nesses depoimentos que foram transmitidos na rede social da Casa Hunter, diagnósticos muito tardios, né? Quer dizer, a criança já com sintomas, mas o diagnóstico mesmo recebido com mais de 30 anos, né? Isso tem mudado, doutor Pedro? Tem sim, né? Então, a gente comentou, né, vários aspectos e realmente no tratamento a gente evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, ninguém quer ter doença alguma, ninguém quer ter angioedema hereditário. Mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho dos pontos positivos e um pouco sermos até otimistas quanto a essa doença, que a gente tem agora, até agora a gente falou muito das barreiras, das vários problemas que está na doença, do diagnóstico que demora a ser feito, né, nesse período que a pessoa sofre com risco realmente de ter asfixia por edema de laringe, mas uma parte assim otimista dessa doença, uma parte que um fator positivo é que o tratamento evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, a gente já tinha tratamentos no passado, realmente o primeiro passo é conhecer mais os pacientes, fazer esse diagnóstico mais precoce, isso é fundamental, então esse diagnóstico tem que ter um acesso mais amplo, então os profissionais de saúde todos têm que conhecer mais, mas uma vez diagnosticado, hoje em dia, eu costumo dizer que a gente já tem desenvolvido e vai continuar desenvolvendo, cada vez saem novos remédios, mas já temos medicamentos que são amplamente eficazes. A gente tem tratamento suficiente para ter um manejo pleno do paciente com angioedema hereditário. O problema, como a Raquel falou, muitas vezes ainda é o custo de alguns desses tratamentos e o acesso. Mas antes de falar de custo e acesso, que realmente é outra barreira que a gente tem para fazer o tratamento adequado do paciente, a gente costuma dividir o paciente no tratamento da crise, naquele momento que ele está com angioedema hereditário, e esse foi o primeiro avanço. Então, hoje em dia, a gente tem 2 produtos que tratam muito bem a crise do angioedema hereditário, que você diminui o risco do paciente evoluir com angioedema e ter que, por exemplo, fazer uma intubação orotraqueal para o paciente não ter uma asfixia. Então, existem tratamentos muito eficazes e esse talvez tenha sido o primeiro grande avanço. E depois, além do tratamento da crise, você tem o que a gente chama de profilaxia a curto prazo, que seria, por exemplo, você sabe que aquele paciente vai se submeter a uma situação de risco. Por exemplo, ele vai no Fernando, vai fazer um tratamento odontológico que é mais traumático, maior. Então, ele tomaria alguns medicamentos para, durante o tratamento, ter um menor risco de vir a desenvolver uma crise de angioedema hereditário. Isso seria uma profilaxia que a gente chama a curto prazo. E tem a profilaxia a longo prazo. Aquele paciente que tem muitas crises, que tem crises mais graves, que tem uma qualidade de vida muito acometida durante a doença, e também que não tem acesso ao tratamento da crise, por exemplo. É diferente um paciente, por exemplo, que mora do lado do Hospital das Clínicas, que ao ter a crise, ele sabe que chegando no Hospital das Clínicas vai ter lá
o medicamento que é designado para tratar a crise apropriado. É diferente de um que mora, por exemplo, na cidade do interior, onde as pessoas, os médicos, os profissionais, infelizmente, desconhecem a doença e também não têm acesso a esse medicamento mais. Então, esse paciente precisa do que a gente chama de profilaxia a longo prazo. Ele vai tomar um medicamento, e aí tem mais de um medicamento já desenvolvido, que ele vai usar para prevenir a crise, não chegar a ter crise, diminuindo muito o risco. Então, dependendo do medicamento, ele pode tomar esse medicamento, por exemplo, 2 vezes por semana, ou até um medicamento que é tomado a cada 2 semanas ou a cada mês. Então, isso tudo evoluiu muito. Então, o paciente, hoje em dia, dá para ser tratado. A gente não fala em cura, como a Raquel falou, porque isso é uma doença genética, a gente só vai falar em cura um dia que a gente tiver terapia gênica e a gente conseguir mudar esse gene defeituoso do paciente, mas a gente consegue deixar o paciente em remissão, ou seja, sem atividade da doença através dos tratamentos que a gente tem hoje em dia. Então, sim, isso é possível. O grande desafio nessa parte de tratamento realmente é o acesso e o custo dessa medicação, né? São medicamentos que tanto na rede pública como na rede privada, a gente ainda não tem acesso a eles, ele não está no rol de procedimentos da Anvisa, que são aqueles medicamentos onde os seguros de saúde são obrigados, né, a dispor ao paciente, e na rede pública eles também ainda não estão disponíveis, fora raras exceções. Então, uma das grandes batalhas nossa agora na doença é justamente garantir acesso aos pacientes a essas novas medicações que foram desenvolvidas para tratar tanto a crise como as profilaxias do angioedema hereditário. Ótimo ouvir isso, né, doutor Pedro? Muito obrigada, então. Nós estamos chegando ao fim desse nosso encontro. Agradeço o doutor Pedro por todas as informações a respeito da doença, do tratamento e esses novos tratamentos, né? Agradeço ao doutor Fernando por mostrar a importância do conhecimento por parte dos dentistas, né? E assim, fiquei admirada de ver alguns casos, né, onde o angioedema, o gatilho, né, para o angioedema acaba sendo o tratamento dentário, né, doutor Fernando? Então, muito importante a sua participação e as suas colocações aqui conosco. E muito obrigada, Raquel, também, por mostrar que vocês estão junto aí com os pacientes, batalhando por eles, com eles e por eles, né? E avisar a quem está nos acompanhando que fiquem atentos aí às publicações que estão sendo colocadas nas postagens da Casa Hunter a respeito do angioedema hereditário. Até o próximo encontro. Obrigado, parabéns. Parabéns a vocês.